Bom dia, Bianca. Hoje é Lives, todo mundo que está entrando agora. Bom, antes de começar, eu eu estava lembrando de um Reels que eu vi que eu achei muito engraçado e que eu acho que tem a ver com esse capítulo de agora, que é de uma criadora de conteúdo do Instagram, chama Verônica Domingues. Talvez vocês conheçam. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Sociedade. Porque quem é realmente observador já percebeu que as mulheres mais insanas e geniais têm problemas com a mãe, tem mommy issues. Bom dia. Gente, as pessoas ficam assim, ela é toda maluquinha, né? Isso é coisa de mulher que tem pai ausente. Gente, isso é a opinião de quem acha que sabe alguma coisa de sociedade. Porque quem é realmente observador já percebeu que as mulheres mais insanas e geniais têm problemas com a mãe, tem mommy issues. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Vocês conseguiram ouvir? Beleza. Eu achei ótimo, porque tem tudo a ver com esse capítulo, né? Você vai vendo que, inclusive os comentários, alguns comentários são bem engraçados. Algumas pessoas falando assim, porque um dead issues na metade do homem issues. Quem sabe, só quem viveu sabe, coisas do tipo, né? Mas aí a gente acompanhando esse capítulo e a variedade de complicações que existem, a gente vê que tem alguma razão aí na observação que ela fez, né? No que ela fala como quem tirou de uma observação mesmo, né? Dados empíricos. Mas aí a gente ficou de retomar no. Vou voltar aqui no texto. É, a gente não chegou no aspectos positivos ainda, né? Ficou faltando o defesa contra a mãe, identificação com a mãe a gente chegou a falar e ficou faltando defesa contra a mãe, que é um subtópico bem interessante. Gosto dele, inclusive. No, no primeiro dia de encontro desse texto, eu até comentei que esse texto era muito sensível, né? A gente lê e vai sentindo as entranhas revirando. E esse tópico em específico eu acho que tem bastante, porque ele vai falar do complexo negativo, né? Vai ser o mais explícito nesse sentido. E aí, ele vai falar que os outros tipos que ele comenta anteriormente, eles são meio que extremos, né? E aí o exagero é ótimo para a gente conseguir ver assim as nuances dos casos e que eles são ligados entre si, mas que vai ter um tipo intermediário que não vai ser nem o da exacerbação nem o dos bloqueios dos instintos maternos, mas vai ser uma defesa contra, né? Que ele vai dizer que é o tipicamente materno negativo, né? O complexo tipicamente negativo aí, que é o contra a mãe. E o lema vai ser qualquer coisa menos ser como a mãe. Deixa eu só. Tá. Aí ele vai fazer uma descrição bastante genérica, obviamente, mas que eu acho que dá para a gente ir identificando casos, né? Exemplos, situações, inclusive eu acho que essa é a ideia, né? Quando ele faz essas explicações mais genéricas, assim, para a gente ir meio que revestindo de casos, né? Revestindo de casuística, já que ele não vai fazer esse trabalho. E aí, no Defesa contra a Mãe, ele vai falar que é uma espécie de atitude reativa. É uma reação, muito mais do que, de fato, uma espécie de conscientização. É uma atitude que, ainda assim, vai estar nesse problema de alguma forma de identificação com esse complexo, né? Que antes ele comenta sobre ser negativo ou positivo, agora é negativo. Pode falar, Davi.
Eu adoro esse exemplo específico dessa defesa, né? Essa atitude que é vista, ela é feita no caso da filha, né? Como uma forma de tentar se distanciar da mãe, só que é muito curioso, porque a mãe continua o centro de referência, né? É uma espécie de identificação às avessas, existe a identificação mais comum que a gente encontra, né? Que é uma identificação positiva, vamos dizer assim, no sentido de que ela é reconhecida, tipo, os traços da mãe são reconhecidos e são aderidos a mim, né? Porque eu valorizo eles. E tem essa identificação negativa, que é pelo negativo, né? Que é pelo contraste. Minha mãe é assim, logo eu não sou. Lembrou muito um filme que eu tô assistindo, eu tô numa pequena saga de assistir os filmes que tem a Cher, né, como atriz. E aí eu tô assistindo aquele Minha Mãe é uma Sereia, e é uma história de uma mãe com duas filhas, e essa mãe, ela é uma grande, que é a personagem da Cher, né, ela é uma perua, assim, é uma mulher que veste roupas, tipo, apertadas, sai muito maquiada, e que ela sempre está lá nos namoricos, né, conquistando os homens, e elas têm que ficar mudando de cidade bastante, porque a mãe se envolve com algum homem e vai embora. E a filha, que é a protagonista, é a personagem da Winona Ryder, é uma garota muito católica. É super curioso o filme, porque é ela entrando em contato com a sexualidade dela, se interessando por um rapaz, numa cidade nova que ela se muda, só que o grande conflito dela de não querer cair no pecado. E aí ela coloca a mãe como aquela figura pecadora, que é sempre entregue aos perigos da vida, e ela se coloca no contrário oposto, a mãe. Só que ela fica retirando, dá para perceber que ela fica retirando partes de si em prol de entrar nessa forma, porque o sonho dela é virar uma freira. Só que, ao mesmo tempo, fica a imagem dela cortejando a vida de freira e cortejando o rapaz. E pela identificação às avessas com a mãe, ela se distancia do próprio mundo erótico dela. E aí é um exemplo interessante para a gente pensar que cabe muitas formas dentro desse processo de uma defesa contra a mãe, que é uma identificação por contraste, né? Porque a pessoa, se você se identifica com tudo aquilo que não é, tem aquelas coisas que são, que você não está colocando na balança, que são importantes serem integradas, né? E essa atitude mais aberta da mãe em relação à própria sexualidade, que é condenada pela filha, que por isso não é assimilada. Minha Mãe é uma Sereia, o nome do filme. Pois é, né? A gente esquece às vezes de que, enfim, fazer a negação ainda é estar em função da coisa que você está negando, né? E é nesse sentido que dá para a gente perceber a inconsciência, né? A inconsciência dessa atitude reativa. Quando, quando ela vai ter uma atitude de. Ela sabe tudo o que não quer, o que ela quer fica muito inconsciente, fica muito deixado em segundo plano, porque o trabalho é uma defesa contra o que não é, contra o que não quer, né? Fica mais fácil se diluir na inconsciência o que de fato ela gostaria de fazer. Ou descobertas, né? Descobrir o que quer fazer, né? Não tem a chance de fazer essa descoberta, pelo menos, né? Aí ele comenta aqui um parágrafo. Fala, Gustavo. Eu só ia comentar, né, que esse exemplo que o Davi traz, né, nunca vi o filme não, mas parece ter muito a ver com o que ele fala também em seguida, né, que ele acaba dizendo assim que na defesa contra o materno a gente acaba se defendendo também contra o erótico, né, e os aspectos relacionais eles acabam atrofiados, assim, né, então parece o caso dessa menina, da Winona Ryder, né, tá sempre fazendo um personagem meio assim mesmo, né, meio anti-erótico. Pois é, né? E aí a gente também vai vendo essa cartela, esse mosaico do que está no flanco feminino da vida, né? Tem esses elementos que estão todos conectados, assim. O Eric falou que uma coisa que ocorreu a ele é que aquilo que se quer, sendo empurrado ao inconsciente, certamente será tocado por aquilo que é sombrio. Pois é, né?
vai ser assimilado, vai ser engolido, fagocitado e vai se contaminar com outras coisas, né? E aí a gente vai para a compreensão de como essa forma essa atitude neurótica, né, dentro dessa classificação, ela é uma recusa de viver, no fim das contas. É uma forma de passar pela vida sem olhar para a vida. Ele vai falar isso lá no tópico que ele diz dos aspectos positivos, né, do complexo materno, e ele comenta que um problema desse tipo é esse, de passar pela vida sem olhar para a vida. Porque você passa só se desviando de obstáculos, né, sem prestar atenção no que de fato é fazer, viver, ser. Sim, é bastante pueril. Inclusive, eu achei esse o tópico que, de uma certa forma, se aproxima mais claramente de algumas posições do puer, né? Todos são puerilidade, porque todos são sobre uma indiferenciação do complexo materno, né? Algum nível de imaturidade psicológica nesse sentido. Mas quando ele fala na continuação desse tópico, que ele começa a falar dos aspectos positivos, ele discute no que seria positivo no complexo da mãe, no mãe exacerbada, né? No materno exacerbado. E a discussão que ele faz parece um complemento desse ponto, sabe? Tipo, aqui ele fala o defesa contra a mãe, mas por que é um problema ficar se defendendo da mãe desse jeito? Na continuação do texto. E eu acho que é é um dos momentos que é mais fácil de identificar assim, algumas coisas muito do estereótipo do puer mesmo, assim, né? Mas no fim das contas é puerilidade em todas essas categorias, né? Mas eu achei interessante também ele falar sobre essa recusa ou essa esquiva, né? De olhar ou de lidar com os processos instintivos gerarem certas dificuldades. Então, quando a gente está falando de escapar da vida ou passar pela vida sem olhar, sem viver, ele fala sobre, por exemplo, as dificuldades inesperadas que esse complexo traz, que é o de, por exemplo, a sexualidade não funcionar, né, que a gente falou do Eros, do Eros ficar meio que barrado nessa coisa, ou se funciona, os filhos não são bem-vindos, ou os deveres maternos parecem insuportáveis, ou as exigências da vida conjugal são recebidas com irritação e impaciência. Então, tudo que lembra ou que precisa de algum nível de aspecto materno, né, para se manter, para se trabalhar, para se fazer, fica comprometido de alguma forma. Gustavo. Então, a gente fala desses aspectos, né, dessa recusa de olhar para a vida, assim, e eu entendo o que a gente está falando, né, mas eu gosto sempre de destacar o quanto esse processo, na qualidade de inconsciente e arquetípico, é alguma coisa que nos subjuga, né, assim, então, não sei se recusa, né, nesse sentido que às vezes a gente entende é tão uma palavra, né, é uma recusa, óbvio, mas acho que o que ele traz nesse tópico que é tão interessante é o fato de que a defesa contra a mãe ocupa muita energia psíquica, né? Então isso fica muito represado, assim, né? Seu desenvolvimento fica atravancado mesmo, porque é muito forte, né? É uma questão muito forte. Então, quando você fala, né, que ler esse texto revira nossas entranhas, assim, né? Acho que todo mundo sente a força mesmo, né? De um arquétipo materno, assim, né? Então, acho importante destacar esse ponto, né, de como a gente é arrastado mesmo para isso, né, e como é difícil se livrar mesmo, né, de uma neurose assim. Uhum. Inclusive, isso me lembra um ponto que eu estava refletindo enquanto eu estava relendo, que antes de chegar assim, não querendo chegar numa explicação causal e tal, mas eu fico pensando, como eu vejo, por exemplo, alguns casos em que essa defesa contra a mãe, né, o complexo seria bem parecido com essa descrição, vem, por exemplo, de pessoas que têm situações muito adversas na vida, ou de condições de crescimento e de desenvolvimento que foram muito caóticas, que faltou alguma coisa de estabilidade, de segurança, de previsibilidade, e que pareceu, pelo menos na minha leitura, que há algum nível de reação
do sistema mesmo, assim, né? A forma de se configurar o complexo também como uma resposta para uma experiência da vida que naquela exuberância precisava de algum tipo de defesa de fato, sabe? Tipo assim, pensando em condições adversas que vão ativar muitos afetos, muitas emoções, e que isso vai ser uma coisa muito desestabilizadora, e que, de repente, uma atitude de defesa é uma reação que aquela psique encontrou, né? Pensa, isso que você falou me lembrou um pouco disso. Sim, amiga, lembrei também. Lembrei. Fiquei pensando assim, em alguma relação, lembrando de casos, né? Gustavo. Então, eu sempre lembro muito sobre isso dos estudos sobre infância, né? Que vão falar bastante desse aparecimento mesmo, né? De um complexo materno negativo, a partir dessas experiências, né? Realmente de desamparo, né? Assim, de um lugar de se sentir completamente desamparado, de não ter um aspecto estrutural na primeira fase da vida ali, né? Que está baseado numa construção matriarcal mesmo, né? Nesse sentido. Arquetípico, né, da coisa. Então, a ausência, né, as intercorrências, na verdade, que acontecem aí nesse período acabam estruturando bastante, né, de como a gente acaba se relacionando com isso. E eu acho interessante também, apesar de falar disso, e quem fala mais disso até é o Neumann bastante, mas o próprio Jung, eu acho que ele sempre dá uma ênfase, quando ele vai falar de infância, de como isso também tem a ver com a personalidade já nascente daquela pessoa, assim, né? As formas como a gente lida com aquilo também tem a ver com o quanto a gente já naturalmente é propenso a se submeter ou não a certas situações. Então, tem a questão da mãe, né, de como a mãe pessoal se porta, de como ela veicula esse arquétipo materno, mas o Jung faz uma observação que eu acho muito interessante, que é justamente o fato de que não podemos culpar essas mães, assim, né, que isso tem a ver com a relação que o filho, que essa criança faz com esse veículo, né, faz com a imagem que chega para ele, né. Então, acho que isso é bem interessante, sobretudo numa época em que a pedagogia materna, né, essa coisa da culpabilização das mães, de mostrar como as mães têm que cuidar dos filhos para que sejam saudáveis, estava muito em alta, né? Então, acho que é um tópico muito importante que o Jung traz, assim, né? Como o filho vivencia essa imagem, né? Aí ele vai dizer daquele descolamento que a gente tem que fazer entre a pessoa real, né, e o arquétipo, né? Que muitos adultos não dão conta de fazer, né, inclusive. Nossa, assim, bem lembrado demais, porque eu acho que esse é um dos grandes valores da nossa perspectiva, de verdade mesmo. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que pensar assim, humaniza as pessoas com quem a gente se relaciona, humaniza a gente também nesse sentido de reconhecer essas disposições arquetípicas como algo que precisa ser olhado, reconhecido e assumido de forma conscienciosa, né? Eu acho que é sempre importante lembrar disso, principalmente quando a gente discute essas atribuições que a cultura faz para mulheres no geral, né, em relação ao materno. Eric. E isso me lembra até a própria formulação que o Jung faz, né? Quando ele ressalta isso que a gente está conversando, que Gustavo falou, que você falou também, Sara, que ele fala algo como quando a gente percebe essa complexidade, esses coloridos todos, só nos resta perdoar os nossos pais, né? Só nos resta perdoá-los assim por todos os erros que eles cometem, encarnando essa tarefa que é uma tarefa aproximada do divino, né? Eles assumem essas nossas projeções, desses arquétipos e tudo mais, e quando a gente compreende isso, nos resta perdoá-los pelos erros. Isso para mim, pessoalmente, foi muito importante, assim, no meu próprio processo psicoterapêutico, assim, de desinvestir certos dramas familiares, assim, que eram muito mais meus, propriamente, assim, do que concretos na relação. E outra coisa também que me veio aqui sobre isso, eu não sei se vocês têm irmãos, eu tenho, né? E aí, conversando com os meus irmãos, tem outro aspecto que ressalta um tanto isso que Gustavo estava falando, que é perceber como cada um percebe a mãe, né? É uma mãe diferente, cada um tem uma mãe. É engraçado, é a mesma mãe, mas é muito diferente a relação
e a maneira como é narrado, e a maneira como cada um responde, né? E eu tenho um irmão que é mais ou menos da minha mesma idade, e ele tem uma personalidade, assim, mais assertiva que a minha. Eu sou uma pessoa mais conciliadora e tudo mais. E isso derivava uma relação com a nossa mãe muito distinta, assim. A relação entre eles dois era muito mais belicosa, assim. E de minha parte, eu tendia muito mais a ficar do lado dela e às vezes a ser assimilado na teia dos enganos que ela cometia ali para conseguir as coisas que ela queria, né? Isso é muito distinto em cada relação, assim. É uma ótima forma também de ver, né? Essa disposição de cada um para a mesma pessoa. Óbvio que a pessoa vai reagir, né? De outras maneiras para cada um. Mas tem um ponto aí que ele traz nesse finalzinho do tópico que eu achei interessante trazer. Primeiro que ele faz ele faz essa ampliação assim do aspecto materno para falar que existe uma resistência ao materno também nesses outros níveis, né? Não apenas na mãe pessoal, mas também na mãe enquanto família, clã, ou enquanto útero, ou enquanto matéria. Eu fiquei pensando em alguns elementos aqui, o quanto alguns elementos daqui também se coincidem com a descrição de pessoas intuitivas, porque a função principal sendo uma função muito conectada ao inconsciente, e você ficar meio diluído ali, a consciência fica meio sempre com abertura para essa outra coisa, o quanto isso mostra também uma certa aproximação com essa coisa materna que é, né, o sinal do inconsciente enquanto uma coisa materna, né? Mas essa resistência contra o útero que se manifesta, distúrbio de menstruação, dificuldade de engravidar, ou a gravidez, me fez lembrar muito de casos em que pessoas têm muitas dificuldades em lidar com o funcionamento orgânico, né, o funcionamento do próprio corpo, como tem um certo ressentimento quase, né, um tipo de ressentimento só de ter que lidar com um funcionamento que é autônomo, mas que você foi meio que sorteado na vida até aquele funcionamento fisiológico, e aí você fica, né, essa batalha, assim, às vezes, pensei nesses casos, e enquanto matéria, foi o que eu mais pensei na relação com as pessoas intuitivas, né, que ele fala sobre a impaciência em relação ao objeto, manipulação de ferramentas, louças, mau gosto do vestir, que eu fiquei assim, como tem uma energia demandada para fazer um aterramento e como isso é um negócio que realmente produz resistência em algumas pessoas, né? Bom, mas o tópico que eu queria trazer era esse final, que ele fala sobre um desenvolvimento espontâneo da inteligência, que resulta como uma necessidade de não é de homenagear um homem que ela queira impressionar, mas de conseguir quebrar o poder da mãe através da crítica intelectual, cultura superior, de modo a mostrar-se toda a estupidez, erros lógicos, formação deficiente. Essa parte eu achei um pouco dolorosa na descrição, tipo assim, desenvolver uma inteligência, uma cultura superior, só para mostrar que a mãe é estúpida, burra, deficiente, eu achei um pouco assim, pô, velho, calma aí também. Mas eu entendo que é o exagero, né, da explicação. E o desenvolvimento intelectual acompanhado de uma emergência de traços masculinos em geral. E aí aqui tem um ponto que ele até falou lá na frente, que só em mulheres dá para ver o complexo materno puro sem a interferência da ânima, a não ser casos em que o ânimo já tenha se desenvolvido compensatoriamente. E eu pensei aqui como isso é um caso em que esse traço masculino aparece, que aí começa a ter algum tipo de interferência de animosidades, né? Gustavo? Total, eu ia comentar esse aspecto também, inclusive isso que você falou da ânima, né? Porque, assim, essa parte eu me identifiquei muito. Eu fiz tanto isso com minha mãe. Ai, ai, foi muito trabalho para conseguir deixar de fazer. E foi muito escutando ela também, assim, né, que eu fui conseguindo fazer isso. Porque realmente, tudo que ela fala assim, nossa, mas por que tudo que eu falo você tem um argumento científico e tal, alguma coisa vai poder contrapor? E eu ficava assim, nossa, realmente, né? Será que eu faço isso mesmo? E aí eu fui percebendo um pouco esse aspecto
inclusive animoso mesmo, né? Mas que eu acho que é uma forma bem típica também, assim, eu vejo bastante, depois eu fui começando a perceber nas outras pessoas também, e a gente faz muito sem ver, né? Então, acho que o ponto aí, né, tem um negócio interessante que ele fala aqui, né, que é exatamente sobre essa questão de ter que dar conta, né, dessa defesa, né, a partir de outras vias, que não essa coisa da inteligência, né? De novo, é a coisa de você acabar se afastando do erótico ao desenvolver uma defesa contra a mãe, né? E aí acho que o antídoto, né, só pode ser o erótico mesmo, né? Então, achei interessante esse tópico, porque traz de novo a importância desse erótico, de novo, onde há logos, né, demais ali. Uhum. Eu fiquei pensando também como lá na frente ele comenta, né, de só existe consciência quando a consciência consegue reconhecer e respeitar o inconsciente. E de como o trabalho aí tem a ver com você não abrir mão necessariamente dessa crítica intelectual ou dessa inteligência que se desenvolveu, mas de aprender que isso não é suficiente, que isso não é tudo, que isso tem que estar, de alguma forma, em relação com esse outro aspecto, né, que o materno representa, que não é só simplesmente descartar e jogar fora, nenhum nem outro, né? Mas esse tópico é muito sensível. Aí agora a gente vai para os aspectos positivos do complexo materno, e nesse tópico a mãe, ele faz uma boa defesa, inclusive quase que em resposta, né, à defesa contra a mãe. E aí aqui tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o de pensar como nesse processo de reconhecer a humanidade da mãe, ou conhecer aquela pessoa, aquela figura, como uma figura humana e as suas demandas, ou o que se vive em relação a ela como uma disposição própria, não poder acabar simplesmente no, não, então tá, ela é humana, e aí aconteceu isso na minha vida, porque coisas paias acontecem e segue o baile. Ser um trabalho de reconhecimento dessas coisas que interferiram numa relação com a mãe ou com o materno. Não é só reduzir, né? Reduzir tanto a figura ou as figuras cuidadoras a uma figura humana, um nível humano falível, e nem botar você como essa pessoa que cometi uns equívocos, né? Cometi uns equívocos aqui, esperar demais, ou enfim, e segue. Não, tem que ter uma espécie de trabalho de educação psicológica, praticamente. Um reconhecimento do aspecto arquetípico, seja lá como a gente vai chamar isso na prática, né? Mas um reconhecimento desse aspecto, que você vê que tem algo sobre uma defesa do que é significativo nessa coisa que está interferindo, né? E aí, no final do parágrafo 171, ele fala assim, ele termina falando, conferir aos pais um caráter divino, e eu fiquei vendo como isso tem a ver com você, nesse processo de se diferenciar desses complexos, principalmente materno aqui, né? Não deixar de reconhecer um caráter divino no que estava interferindo com naquela relação, naquela função, né? Aí é tanto que ele continua, que ele fala sobre os arquétipos serem uma coisa de importância no sentido de higiene anímica. Se não existisse, a gente precisaria inventá-los. Porque faz diferença você considerar a existência, né? O arquétipo, o funcionamento do arquétipo, né? E também pensei, eu tô no passado aqui, e também pensei como considerar esse caráter divino, considerar essa coisa luminosa, né, respeitar esse aspecto que tem de alguma luminosidade aí, também é uma forma de respeitar o materno quando você pensa que o que ele está chamando de arquetípico são essas disposições inatas, são essas forças originárias, são essas coisas que têm uma relação com os instintos, inclusive,
e respeitar isso e dar algum tipo de reconhecimento e alguma consideração é respeitar esse aspecto natural que é materno, ou que quando a gente fala de materno nesse sentido de natureza, né? Enquanto a gente enquanto seres que existem na natureza, como humanos, tipicamente humanos, vai ter um funcionamento tipicamente humano, e fazer um reconhecimento desse tipicamente humano nas suas leis gerais é uma espécie de respeito. Respeito à mãe no sentido de natureza, né? Aí ele até fala que não fazer isso é perder a energia ou perder o valor que isso tem e acabar ficando fixado na imagem materna. Então, você não se conscientiza disso, não quer dizer que isso vai deixar de atuar. Isso vai atuar de um jeito pior, provavelmente, né? Aí, no final do 173, ele fala: quanto mais independente for o comportamento do entendimento, tanto mais ele se torna puro intelecto, colocando opiniões doutrinárias no lugar da realidade, enxergando não o homem como ele é, mas uma imagem ilusória do mesmo. E essa dissociação que ele mostra, né, o comportamento independente do entendimento. O entendimento parece estar se desenvolvendo, né, pela racionalidade, mas no comportamento, o que vai prevalecer vai ser esse substrato inconsciente arquetípico. E você pode ter esse super desenvolvimento da razão, que se isso for separado, né, desse comportamento, o comportamento vai denunciar essa outra coisa. Rose. Eu tinha selecionado o parágrafo logo depois para poder comentar, então eu vou comentar o trechinho, que ele coloca assim: quer o homem compreenda ou não o mundo dos arquétipos, deverá permanecer consciente do mesmo, pois nele o homem ainda é natureza e está conectado com suas raízes. Uma visão de mundo ou uma ordem social que cinde o homem das imagens primordiais da vida, não só não constitui uma cultura, como se transforma cada vez mais numa prisão ou num curral. Se as imagens originárias permanecerem de algum modo conscientes, a energia que lhes corresponde poderá fluir no homem. Quando não for mais possível manter a conexão com elas, a energia que nelas se expressa, causando fascínio subjacente ao complexo parental infantil, retorna ao inconsciente. Desta forma, o inconsciente recebe uma inexistível carga de energia que atua quase como um visa-ergo, de qualquer ponto de vista ou tendência, que nosso intelecto possa apresentar como meta a nossa concupiscência. Então, é tipo assim, quando quer reconhecendo ou não, se não houver essa consciência de que as coisas, elas nos afetam para além do que eu conscientemente consigo trabalhar com elas. Elas vão continuar afetando mesmo que eu não consiga mais conscientemente trabalhar ou operar com elas. Se não houver essa consciência, o rolê, tipo assim, não vai ser possível construir, né, essa cultura, mas o que existir vai se transformar nesta prisão, ou neste curral. Aí eu estava lembrando muito do exemplo que das pessoas falando, né, tipo assim, sobre que daqui a algum tempo vai ser possível gestar a criança sem ser dentro de um útero. Então, e isso, assim, e aí umas galeras Red Pill comentando, não, pronto, não vai ter mais necessidade de mulher, a mulher vai acabar, porque a gente não vai mais precisar gestar essas crianças, né? E aí outra pessoa comentando, sim, porque é sabidamente um estado altamente desejado pelo homem, o de ser um pai sem nenhuma presença materna para poder cuidar deste filho, né? Então, pessoa estava vendo, o pensamento de segunda ordem, né? Assim, a pessoa não consegue encaminhar ou continuar encaminhando o raciocínio lógico dela para a segunda consequência ou terceira consequência. Exemplo assim,
preciso de como é que funciona esse negócio de vai se indindo, não constitui cultura porque vai ficando cada vez mais aprisionado naquilo que está apartado das imagens primordiais, né, do jeito que o Jung está falando aqui. É muito interessante ver esse funcionamento de uma racionalidade desconectada, que você vê como a pessoa, de fato, ela não consegue pensar nas consequências do próprio pensamento, né? Nas implicações. É sempre muito engraçado, eu acho, assim, nessas horas. E eu sou muito a pessoa do, tá, mas a gente vai fazer isso aí como? Eu sou muito essa pessoa do, certo, beleza, isso aí que você falou, mas como é que faz, né? Como é o passo a passo, quanto é que vai custar, o trabalho que vai dar. Estou sempre a pessoa que lembra disso. E aí, nessas horas que desmonta a ilusão, né? A ilusão iluminista, entre aspas, né? É por isso que eu acho que tem muita gente que se diz pensamento e não é tipo pensamento. Tipo assim, de verdadeinha. Às vezes a pessoa é possuída pelo pensamento, ela tem uma visão de que ela é muito racional e intelectual, mas talvez ela não seja tipo pensamento. Que a pessoa que é tipo pensamento, ou não é bem adaptado, ou não é consciente, porque, para mim, quando Jung fala o que seria esse tal do tipo pensamento, seria essa pessoa que consegue, ok, fatos, vamos lá trabalhar com os fatos, mas vamos trabalhar com os fatos até o final. Esse é um exercício que eu adoro fazer com meus pacientes. Vamos pegar esse pensamento e levar até o final, porque se realmente a gente consegue, né, sustentar esse nível de objetividade, esse nível de racionalidade, e sempre quebra em algum ponto, né? Aterrar o pensamento, né? Gustavo. Exato. Total, essa observação sobre o tipo de pensamento eu noto muito também, assim, é bem, bem comum. É muito confundido, né, com a intelectualidade também, né, então é outra coisa mesmo. Mas eu queria comentar desse parágrafo, né, que a gente está falando sobre essa parte que o Jung fala que é preciso não só enxergar a mãe humana, né, mas é preciso retificá-la psiquicamente, né, assim, ou seja, enxergar os aspectos luminosos de uma contraparte. Eu acho que isso é muito interessante, né, que é uma coisa que ele enfatiza bastante na obra toda, né, como que só o luminoso que cura, né, assim, como que é só esse aspecto que de fato concilia, né. Então, quando ele fala aqui, né, que só a conscientização da mãe pessoal, né, da redução desse complexo à mãe pessoal não é suficiente, eu acho isso muito interessante, né, assim, o que ele está fazendo é forçando a gente a ver coisas positivas, né, assim, aspectos positivos do materno na nossa mãe e na nossa vida, né, assim, para além da mãe também, né. Então, acho que é um ponto bem importante, né? Porque muita gente não vai conseguir fazer isso com a própria mãe, pessoal, mas vai dar conta de fazer isso na vida, né? Assim, com outros aspectos, né? E acho que casa muito com o que vocês estão falando agora também, né? Sobre como que fiquei pensando que isso também é aplicável à cultura, né? E como que essa unilateralidade também, né, arquetípica na cultura, ela também exige essa compensação, né, luminosa, assim, né? Na nossa cultura a gente também tem imagens de mãe muito unilaterais, né? Muito essa coisa da mãe positiva também, né? Da mãe boa e tal, da mãe que dá vida, mas muito pouco da mãe que traz a morte, né? Então, isso acaba aparecendo de forma sombria, né? E nesse capítulo mesmo, Jung fala, né, que a mãe é essa que traz a vida e a morte, né? É o primeiro mundo da criança e o último mundo do adulto, né? Então, acho que é um ponto importante pensar nessa questão cultural, né? Como que a gente precisa também conseguir enxergar e ter essas imagens do luminoso como forma de cura cultural, né? Nesse sentido. Uhum. Total, total. E aí, nessas horas, a gente vê como você ampliar o referencial simbólico, né, com outras culturas, principalmente não ocidentais, dão uma boa ajuda, assim, nesse sentido, de reconhecer esses outros aspectos que foram inconscientizados na nossa hegemônica, assim, né? Inclusive, nesse texto, ele faz um paralelo que a primeira vez que eu li, eu fiquei, oxe, tá doido? Né? Que ele coloca Kali e Maria juntas, né? E depois ele vai fazer uma apreciação disso. Ele vai dizer, olha, Maria perdeu a sombra, né? E as repercussões disso tem muito a ver com isso que o Gustavo estava falando.
né? A gente só consegue conceber a mãe se ela tiver aquela doação mariana, abnegada e tudo mais. Fora disso, né, perde o status de mãe, enfim, né? E a gente vai encontrar em algumas mídias, algumas representações dessa mãe morte e tal, dessas mães sombrias e tudo mais. Mas, no geral, e o que se exige é isso, assim, né? Essa mãe que se doa infinitamente, né? E isso tem algumas repercussões muito graves, assim. Vou falar uma que eu estou acompanhando recente, de um casal que eu conheço, que a mãe acabou de dar à luz, enfim, e não está conseguindo amamentar. E o pai quer porque quer que ela amamente, porque é importante e tudo mais. E aí, né? E todas as problemáticas envolvidas na amamentação que ele não passa, né? Tudo bem, racionalmente a gente pode, né, indicar qual é a grande vantagem disso, mas e todas as dificuldades envolvidas nesse ato, né? Então ela é menos mãe por isso, né? Isso pode ser colocado em xeque, né? Se a gente for levar isso aos tribunais aí das ruas e tudo mais, que as pessoas adoram dar opiniões sem, né, ter um respaldo assim das condições concretas, né? Isso é bem real. E aí acabei de me lembrar também de um exemplo dessas na mídia, né, na cultura, de uma série que mostra essas mães mais sombrias. É uma série chamada Objetos Cortantes, né? Tem um exemplar assim dessas mães assim perigosíssimas, né? Não sei se vocês já assistiram essa série, é muito boa, inclusive. Esse comentário me fez lembrar de como a gente às vezes esquece que do mesmo jeito que a gente, enquanto filho, tem esse aspecto ativado na experiência com a materna, com a ação materna, com a figura que faça isso, né, com as coisas que ativam isso na gente de alguma forma, a pessoa que se torna mãe ativa isso de outro lugar, experiencia isso de outro lugar, não apenas mais como filho. Enquanto você não tem filho, você pode viver essa experiência desse lado, né? Quando você tem filho, você ativa esse mesmo núcleo, mas em outra função. E assim como existem os aspectos positivos, os referenciais positivos, a ideia de mãe como essa coisa, tem as outras também. E você enquanto uma mãe que constelou isso, né? Quando tem filho, você pode constelar justamente esses aspectos negativos do arquétipo materno. Negativo sim, né? Que a gente está fazendo esse juízo de valor aqui. Mas esses aspectos que são sombrios para a gente. Eu estou lembrando de casos, por exemplo, de mães que mataram seus bebês, que abandonaram, que enterraram, que fizeram algum tipo de coisa que a gente considera uma atrocidade, e que as pessoas tendem a olhar para isso como uma coisa muito absurda. Como é que uma mãe é capaz de fazer isso? Mas, assim, na imagem mais completa do materno, existe isso, né? Numa imagem mais completa, é previsto, de alguma forma, também isso, também esses comportamentos. Não é o que a gente deseja, talvez, mas não é também uma coisa que não tem algum tipo de jurisprudência mínima, né? Digamos assim. Eric. E a gente consegue observar isso em algumas espécies, até cachorro mesmo doméstico, assim, quando nasce um da ninhada mais fraco, tem cadela que come o cachorrinho, ou abandona, né? Isso é muito comum entre mamíferos, na verdade, né? Ao mesmo tempo, eu estava vendo um vídeo de uma centopeia, uma lacraia enorme, assim, que ela pare a cria, né? E ela depois se deita e eles se alimentam dela. Assim, tem essas duas coisas, né? Ela deixa se dá e se alimenta, como tem mães que dão tudo, né? E definham, e tem as mães que matam e entendem o peso, né? Daquele filhote para ninhada e matam, né? Também tem desses dois polos, assim, em outras espécies e na nossa. Pois é.
E aí, eu acho que isso pode tocar um outro ponto que parece distante, mas para mim não é, da nossa relação com a morte no geral, né? Porque eu fico pensando, sei lá, casos de eutanásia, por exemplo, ou de situações em que você olhando para a situação específica ali na sua frente, se matar não é de fato a forma mais digna de tratar, sabe? Por exemplo, sacrificar animais que não tem mais esperança e que se continua vivendo vai ficar sofrendo. É um exemplo mais fácil da gente entender, né? Mas pegando essa situação e indo para situações mais complexas, assim, a gente tem uma relação com a morte que às vezes faz a gente ser cruel na nossa. Pois é, né? Existe algum nível de misericórdia também em você escolher ou fazer essa escolha, olhando para a situação e pensando, de repente é mais misericordioso, é mais compassivo morrer ou matar. É mais respeitoso, é mais carinhoso, é mais amoroso você olhar para a situação e dizer, não, não é aqui, de repente não. E é um aspecto muito sombrio para a gente, enquanto cultura, no geral, né? Tipo assim. Oi, Lives. É porque você falando, eu me recordei muito de uma coisa que o Gilberto Gil disse para a Preta quando ela ainda estava viva, né? Nesse processo de tratamento que ela passou. Que se tivesse muito pesado para ela, ela podia ir embora, descansar. E as pessoas, se você for ler os comentários, acho que ela falou isso em um programa, se você for ler os comentários, as pessoas ficam horrorizadas. Tinha comentário de gente falando como se ele estivesse desejando que ela morresse, que ela não melhorasse. Não conseguiam pegar justamente o comentário que ele estava fazendo como um conforto, assim. Levavam para outro espaço. E eu acho que, se você olhar a obra dele, talvez seja uma das obras que mais tenha contato justamente com o feminino, com o divino e também com a morte, né? Porque ele tem uma música que se chama Não Tenho Medo da Morte. E ele vai falar que nessa canção que não é um medo da morte, mas é um medo de morrer que o humano tem. Bem lembrado, Lives. Inclusive, o Gilberto Gil é essa figura que de vez em quando aparece algum take muito incrível dele nas redes sociais. Você fica pensando, caramba, é muita sabedoria, né? E essa história do comentário do Gil e as pessoas reagindo a isso, você vê como tem também um aspecto ali de não conseguir abrir mão do controle também, né? Que eu acho que é bastante relacionado, assim, quando a gente está falando, inclusive, do poder, do complexo materno, né? A mãe muito identificada com isso, como ela tem um acesso, um poder ali, e de você ter um apego muito grande ao controle das coisas, que outro exemplo que ele dá é a da Deméter, quando ele fala da Deméter reclamar aos deuses uma propriedade sobre a filha, que até a Deméter, enquanto deusa, quando ela faz isso, ela está se excedendo, porque reclamar uma propriedade em cima da filha é um exagero na função materna dela, né? Como a gente tem isso de se apegar e às vezes não ver o outro como uma pessoa mesmo, uma pessoa independente, uma pessoa que existe por si, né? Mas esse comentário sobre a morte, eu fico pensando também como tem uma falta de respeito e consideração, né, com o que é divino, com o que é luminoso também nessa coisa da morte, né? Tem uma imagem do cristianismo antigo também, que é Maria no Calvário chamando a cruz de Mãe Cruz, que ela entrega o filho de uma mãe à outra. Uhum. De vez em quando eu acho que o Jung até cita isso, né? De vez em quando eu acho que ele cita esse exemplo, inclusive. Aí tem um ponto desses comentários que a gente fez que eu acho legal ressaltar, que é como o Jung fala, né, que a gente
não fazer esse trabalho, assim, de reconhecer esse caráter divino, assim, do que é arquetípico na nossa vida, de não ter essa conscientização de alguma maneira, é fazer a gente permanecer numa imaturidade. A gente continuar preso ao fascínio que isso causa, e o fascínio nesse sentido de a gente ficar numa posição infantil. Quando ele diz, causando um fascínio subjacente ao complexo parental infantil, me veio isso, da relação que ele faz. Enquanto a gente não faz isso, a gente continua numa posição infantil, a gente continua à mercê dessas forças, sem uma posição possível de se relacionar com elas, de outra maneira que não seja infantil. Aí no final desse que ele comenta a coisa da animosidade que vai interferir no complexo materno nos homens e que vai interferir nas mulheres que já têm algum nível de ânimos aí compensatório, né? Eu fiquei pensando um pouco no funcionamento disso nos homens, fiquei até com vontade de reler aquele texto lá da Ânima, que é no mesmo volume, né, do Arquétipos, que ele vai falar o arquétipo da Ânima, eu acho que é lá que ele vai falar também das interferências do materno, né? Fiquei com vontade de complementar de alguma maneira a leitura. Aí ele vai para o tópico do aspecto positivo do Eros exacerbado. Eu acho muito interessante esse tópico, porque aqui ele e o Freud vão dar as mãos, né? Eu amo, acho incrível, assim, ele reconhecendo a parte do Eros como esse princípio do movimento, assim, de tirar as pessoas da identificação com o materno, dessa acomodação e dessa inconsciência, né? Eu lembrei do comentário de alguém, que eu não vou lembrar quem foi que falou, mas eu vou lembrar que foi comentado no grupo já, da psicanálise falar da sexuação como uma forma de apreensão da diferença, né? E eu fiquei pensando nesse tópico como esse reconhecimento do aspecto erótico como esse mobilizador, essa força mobilizadora, né? Essa força mobilizadora em direção a uma consciência maior. Eric. Eu me lembrei aqui de um exemplo clássico, assim, que eu acho que é fácil de encontrar, que é daquele sujeito que ele arruma uma companheira, uma namorada, e ela serve ali como facilitadora de um rompimento com a mãe. O cara é muito ligado com a mãe, aí arruma essa mulher, aí fica aquela briga entre a sogra e a esposa, né? E aí vai ter algumas facetas, né? Tem aquele que ele casa com a mulher igualzinha à mãe, então ele separa da mãe, mas volta para a mãe. E tem aquele que é a mulher totalmente diferente da mãe, e aí é justamente para ressaltar essa separação pelo negativo, né? E aí justamente é isso, assim. E ligando isso com o dinamismo de ânima e Eros, né? A ligação erótica e a ânima como esse arquétipo da vida, né? Para tirar o cara do seio materno, daquela conexão com a morte, com o inconsciente, e bora viver, né? Vamos virar homem aí, vamos, né, constituir família e tudo mais. E eu, agora menos, como eu falei outros dias, eu tô acompanhando muito mais homens gays, então eu não tô vendo muito isso, mas no meu estágio eu vi muito isso, assim. Eu acompanhei vários homens e pelo menos uns três eu consegui traçar essa característica, assim, da mulher que aparecia como ruptura da mãe, tinha esse conflito com a sogra e tudo mais. É um negócio super típico, assim, né? Vocês vão lembrar de alguém aí, perto de vocês, de família, que tem essa dinâmica. Eu me lembrei de um meme que eu adoro, que diz que um homem sem uma dívida e uma mulher para dar trabalho é apenas um menino. Mas eu fiquei pensando nisso que você falou, lá no começo da obra, o Jung vai falar que transferência é uma transição. É uma transição da atitude infantil familiar para outra, mais madura, mais desenvolvida, mais diferenciada. E que ele usa essa relação aí que ele fala para falar de transferência na clínica. Mas também é sobre a psicologia da relação interpessoal, você aprendendo a diferença, né? Você descobrindo o outro. Você saindo do seu referencial familiar
para um outro, que inclui outras referências e que faz com que a sua família seja relativizada, né? O horizonte que você herdou, ele se amplia. Nossa, isso acontece, assim, no fim das contas, é quase sobre isso, assim, no nível muito básico, né? A sexualidade, ela funciona dessa forma, né? De tirar você do seu lugar de origem. Eu digo isso baseado, gente, naquela discussão que ele vai fazer lá no Psicologia da Transferência. Ele vai falar do casamento, em tribos originárias que tem uma cultura de trocar parceiros, né, e fazer o cruzamento assim, de famílias com casamento de primos, que é uma forma de a pessoa sair do seu núcleo e a possibilidade de inovação cultural, não teria essa Amiga, você chamada. travou. Oi, oi, voltou. A internet de centavos. Oi. Parece que voltou. Agora foi. Então, eu estava falando da referência antropológica que o Jung usa para discutir transferência lá no Psicologia da Transferência, que ele fala daquele quaternio do casamento, que é um arranjo que vai garantir que os dois impulsos, o impulso endogâmico e o impulso exogâmico, sejam realizados. Porque ficar só dentro da família, você não tem renovação cultural, você não tem como fazer algum tipo de renovação, de transformação e de criação de cultura, você fica sempre dentro do mesmo referencial, então você tem que ter um contato com o outro que está fora. Mas se você vai só para o outro, e aí você perde esse referencial anterior, aí você também não tem, você desenraiza, né? Então, essa coisa, esse lugar e esse papel psicológico das relações eróticas, ele faz com que o Freud esteja certo, né? Totalmente certo, canetou, não errou. O Jung fala isso lá no Psicologia da Transferência, que o Freud reconheceu um princípio muito fundamental, né, da psique. E, às vezes, é o meio que as pessoas vão encontrar, tipo assim, nem sempre a pessoa vai fazer terapia, às vezes ela vai conseguir se resolver tendo relacionamentos. Assim como a gente atendendo, às vezes pede aos céus para que a pessoa que está atendendo tenha relacionamentos diferentes, que ajudem, né, a mobilizar a pessoa de alguma maneira, né. Mas sim, o Eros desperta um negócio que faz a gente ir contra a nossa família e ir em direção ao mundo, né? E eu acho que é nesse aspecto também que falar temos que reconhecer o aspecto positivo disso e não abrir mão dele. Ele vai falar aqui uma coisa que eu achei interessante de destacar, que é no 176, lá pelo meio, ele diz que o eros exacerbado é um tipo que resulta de uma reação a uma mãe puramente física e instintiva e por isso devoradora. Eu fico pensando como isso dá para a gente, né, entender como um processo em que a gente está muito indiferenciado das próprias reações, dos próprios processos afetivos. Como se, e aí eu vou chutar o balde aqui agora, talvez, mas como se fosse um pouco deficiente de simbolização, entre aspas, assim, de algum tipo de mediação desse impulso instintivo para um nível mais culturalizado, né, para um nível que seja mais participante ali da linguagem da cultura. E isso tem um aspecto devorador também, né? Talvez porque sem essa mediação a gente sinta esses processos afetivos nesse lugar de ser tomado. A gente é tomado, né? O poder de atração e de fascínio que isso tem é muito intenso.
como se não fosse fácil fazer um distanciamento disso, não um distanciamento do processo que nos toma. Eu fico pensando em exemplos para cá, infelizmente só pensei em exemplos de pessoas com personalidade limítrofe, mas talvez pensando também como aqui a gente está falando desse aspecto em que o espírito ainda não conseguiu se estruturar muito, né? Não conseguiu ali fazer um trabalho em que faça essa diferenciação. Então, a gente é muito identificado com os afetos e, às vezes, é até difícil olhar para isso de um lugar mais de reflexão, mais em perspectiva, né? Vocês viajei, gente. Vocês, por favor, me corrijam se eu estiver indo muito longe. E ele aí comenta que é como se fosse um anacronismo, um retrocesso ao matriarcado sombrio, onde o homem leva uma existência insípida como simples fecundador e servidor no campo a ser arado. A reação da filha, através da exacerbação do Eros, tem em mira o homem que deve ser resgatado da preponderância do materno feminino. E eu fiquei pensando aqui como, ao mesmo tempo que existe um homem que vai ser fecundador, né, vai ser só o fecundador, ele meio que não existe ainda como pai, não existe ainda como pai nesse sentido de função paterna, né, de princípio paterno. Ao mesmo tempo que tem uma busca pelo masculino, inclusive parece ser uma coisa comum a todas as configurações que ele fala de complexo materno, né, mas tem uma busca por esse masculino, que seria, né, esse representante aí do princípio ordenador, diferenciador, separador, tem também algum tipo de hostilização dele. Hostilização nesse sentido de não reconhecê-lo de forma valiosa, né, de reconhecê-lo positivamente, né, de isso ser uma coisa que está na consciência. Parece mais um impulso reativo, né, a procura por esse masculino como um impulso reativo. Eu acho, inclusive, interessante essa leitura para falar de exacerbação de Eros, né? Tipo, na exacerbação de Eros, ter essa busca por esse masculino e talvez pensar na complementação que esse masculino representa, né? Essa leitura que ele faz. Aí ele fala que isso vai acontecer muito nos casos em que o cônjuge vai ser inconsciente. Vai despertar isso na pessoa, na mulher que tem esse complexo, vai se despertar no homem que tem essa inconsciência, essa acomodação, essa identificação, né, essa indiferenciação do materno, né? Ele até fala no 177 que a mulher com esse tipo, ela fulmina como um raio quente o Eros do homem que vive à sombra do materno. Então, a gente já vê também onde é que tem alguns matches, né? E assim provoca um conflito moral. Tanto tem uma acomodação à sombra do materno, no sentido de talvez um relacionamento muito indiferenciado, meio morno, né? Como pode ter também esse exemplo que o Eric falou de não serem ainda um casal, mas isso despertar naquele homem que estava muito acomodado nessa zona ali materna, isso despertar o impulso, né? De conseguir se mobilizar dali. Eric. Isso tem um aspecto também possível, assim, de uma dinâmica, né? Vamos dizer assim, casuística, que é o sujeito, ele sai da mãe, vai para a esposa, com o passar do tempo, assume o lugar de mãe, e aí surge uma menina mais jovem, na figura de amante, faz o cara romper com essa dinâmica materna com a atual esposa e sai do relacionamento, né? E geralmente, crise de meia-idade, né? A gente vai encontrar isso daí. E aí começa isso tudo de novo, assim. Uhum. Inclusive, é um ponto, um tópico muito legal de a gente pensar junto com as discussões que a gente falou de relacionamentos, né? E de como a gente falando de relacionamento, às vezes, a gente vai muito rápido para falar de ânima e ânimos, e aqui a gente está falando de complexo materno, né? Às vezes a gente se apressa muito, né? E esquece que talvez dê para falar em outros termos.
Gustavo. Eu acho muito interessante nessa parte como que o Jung parece costurar aí a forma como ele vê mesmo a psique, né, assim, porque ele parte desse ponto do Eros, né, assim, eu estava falando semana passada, né, do aspecto positivo da destruidora de lares, né, porque traz esse Eros ali, né, e é a partir do Eros, a partir do relacional, né, que você vai ter a possibilidade de ter mais consciência, né, é isso que ele está falando aí. E, e a possibilidade de ter mais consciência é a possibilidade de sair da repetição, né? Então, acho que esse é um ponto que acaba voltando pro que o Jung fala que é o objetivo da psique, né? Que é se alargar, que é chegar a um todo, né? Que é se individuar. Então, tem um objetivo de crescimento, né? Eu acho isso bem interessante, porque essa parte que é o que ele vai dizer sobre quando ele estava lá na África, né? Que, só posso conjecturar aqui uma resposta que é essa, né? Assim, a necessidade de saber, né? Assim, então, quando ele fala isso, acho que ele amarra bastante, né? A necessidade de a gente ter relações com os outros, a gente ser provocado eroticamente para ter consciência, para conseguir sair da repetição. A repetição é uma coisa tão deletéria para a personalidade, né? Assim, que quem está em volta não suporta, né? Assim, alguém que só repete, as outras pessoas em volta começam a se incomodar, né? É alguma coisa que a gente vê como antinatural, assim, né? A gente precisa ir para frente, né? Então, acho que é um ponto muito interessante, porque ele acaba trazendo a teoria toda in a nutshell, né? Assim, aí. Nossa, sim, sim, total, total, total. Inclusive, se a gente conecta com o que a gente estava falando dos arquétipos, né? De como a gente não reconhecer o que é arquetípico, esse funcionamento tipicamente humano ao qual a gente está submetido e dar um caráter, né, especial para isso, a gente estar correndo o risco dessa eterna repetição também, né, Eric? Eu acho esse parágrafo tão bonito, gente. Ele tem umas colocações assim muito bonitas, né? E tem uma coisa nisso aí que o Gustavo estava falando, em que ele antecipa umas questões que a galera tá pegando da epistemologia da física hoje em dia, né? Acho que vocês conhecem aquela anedota da árvore que cai e ela produz um som, e se ninguém tiver lá para ouvir o som, né? Você não pode nem afirmar que o som foi emitido e tudo mais, que é para pensar essa coisa do sujeito epistemológico, né? E aqui, como a gente está vendo, ele condensa tudo isso que Gustavo estava falando, e essa ideia do sujeito epistemológico, né? Essa trilha de tomada de consciência e de possibilidade do conhecimento por si, né? E essa é uma coisa que ela está discutindo agora, e esse texto é de 30, né? Década de 30, e ele já condensa isso num parágrafo, no meio de um grande ensaio, né? Ele condensa essa questão super delicada da produção do conhecimento científico aí, né, também. Tem um artigo que eu li para minha dissertação que fala do incesto, como, começando aqui, agora eu vou ter que explicar também, né? Do incesto como um instinto epistemofílico. No fim das contas, incesto tem a ver com essa vontade de relação erótica, não simplesmente com um familiar, né, mas com outro ser humano. Incesto nesse sentido de igual, você vai se relacionar com outro ser humano, mas que ao mesmo tempo é um outro, né? De como isso, na verdade, fala de um instinto que a gente tem em direção ao conhecer mais. Como tem isso como fundamento, na verdade, né? Você em direção à conscientização, ao crescimento, ao desenvolvimento. Conhecer mais, né, Gustavo? Uhum. E fiquei lembrando também que o Neumann, né, quando ele vai falar ali do desenvolvimento infantil, ele, ele faz uma crítica ao Freud, né, assim, falando que o Freud enxergou as zonas do corpo da criança como zonas erógenas, né, mas que, na verdade, ele considera que são zonas gnoseógenas, né, então são zonas de conhecimento da criança. Eu acho interessante porque eu acho que ele acaba não percebendo que o erótico e o gnoseógeno são uma mesma dimensão, né, nesse sentido. É a partir exatamente do erótico, do erógeno, né, que se conhece. Então, ela acaba fazendo essa distinção que retoma esses dois pontos que a gente está discutindo aqui como sinônimos, né, de alguma maneira. Que legal. Eric. Nossa, isso me lembra assim, eu não vou lembrar agora qual é o texto, né? Mas
Não é raro que o Jung ele tem uns parágrafos assim se queixando das coisas que o pessoal acusa ele, né? Assim, me acusam disso, daquilo. E ele fala sobre como ele às vezes é levado a alguns relativismos assim muito absurdos para poder tratar do que ele está colocando e tudo mais. E isso que o Gustavo falou agora me fez pensar nisso, né? Assim, a gente tem uma tendência e ela está cada vez mais forte, assim, de produzir enunciados unívocos, né? E aí, só enunciados unívocos podem ser considerados como ciência. Você precisa estabelecer a coisa de forma unívoca e operacional, dentro de uma grade muito quase cartesiana positivista, senão isso não é ciência, né? E aí, por exemplo, propor essa ideia do erógeno, eu não sei nem pronunciar isso daí, mas enfim, é isso que o Gustavo falou, né? Pode ser uma coisa tomada por equívoco, né? E equívoco, mas equívoco no sentido radical, né? Que não é só uma coisa nem outra, né? Ou, né? Plurívoco, vamos dizer assim, simbólico, né? Para usar aqui uma coisa do nosso campo, né? É difícil, e aí a gente conversou disso em outros encontros, né? Como em alguma medida, a psicologia analítica é a única coisa que eu conheço, assim, o único campo que eu conheço que dá o mínimo tratamento e tenta lidar com essa questão, né, de que às vezes a gente vai precisar deslizar pelos equívocos mesmo, assim, para poder chegar mais próximo da verdade, né? Tava lembrando da participação de Henrique, que ele estava falando sobre, ele falou de uma nota de rodapé e eu fui buscar, em que ele fala heurístico, aí bota 2 pontos, de grande valor para descobrir a verdade, né? Então, às vezes, o equívoco é que vai levar a gente para mais perto, né? E por fim, eu estava aqui pensando sobre isso, dessa coisa do incesto, né? E como isso obviamente, né, causa grandes emoções, né? Não é para menos. Mas eu estava conversando com um paciente meu sobre um sonho dele que isso aparecia, e aí tinha campo para a gente meio que viajar um pouco ali. Eu estava conversando com ele sobre como a gente às vezes esquece, né? O senso comum nos leva a crer que a nossa sexualidade ela só vai se desenvolver ali na puberdade e tudo mais, né? Quando na verdade a sexualidade é uma potencialidade humana, como a fome, como todas as outras coisas, né? Então você vai lidar, se haver com isso enquanto pessoa, imediatamente assim que você nasce, né? Claro que de uma forma incipiente e vinculada ao seu desenvolvimento. E quem são as pessoas que estão ali no seu entorno imediato? Os seus pais, né? Os seus cuidadores. Então, inevitavelmente, a sua sexualidade vai ser dirigida a eles até que culturalmente isso seja separado e tudo mais, né? Então, às vezes, a gente precisa também se haver com isso, assim, de que isso está ali e que a gente vai precisar costurar isso culturalmente, dirigir isso culturalmente, né? E se isso não for dirigido culturalmente, vai chegar a algumas coisas que a gente considera monstruosas e grotescas e tudo mais, mas é do ser humano também, assim, né? A gente também é monstruoso e grotesco em largas medidas, assim. Ainda tem a coisa de, para fazer essa leitura de uma sexualidade na infância ou numa criança, quando a gente faz isso a partir do nosso ponto de vista adulto, a gente não tem como fazer sem essa contaminação de uma fase adulta que não é a da criança ainda. Né? Então a gente é muito mais difícil conseguir olhar para isso fora desse ponto de vista que já é muito mais complexificado, com várias moralizações, com várias reflexões, do que de fato é o momento em que está acontecendo, a forma que acontece em crianças. Né? Corremos esse risco, né? Bom, e o outro tópico, que eu acho que é o último, não, é o penúltimo, que é o da apenas filha, me pareceu muito aquela discussão que eu já tinha visto, inclusive, em discussões sobre ânimas e ânimos, por exemplo, ânima e ânimos, por exemplo, que é quando a filha é tão inconsciente da própria personalidade que ela vai precisar ser esse vaso de projeção para viver a projeção dos outros até que consiga, de fato, ter uma diferenciação dessa personalidade, né? Esse vazio
como uma forma também de viver e de se realizar de alguma maneira, não apenas as anteriores que a gente falou, mas de como também existe uma forma em que receber esse monte de projeção é uma forma também de se desenvolver. Rose. Uma ligação que eu já vi ao longo do tempo, também, entre essa dinâmica da apenas filha com a mulher que é para-raio de projeção anímica. Tipo assim, é como se fosse a evolução disso. E aí, tipo assim, para poder resolver aqui, a gente tem que voltar ali atrás, né? Tipo, resolver entre muitas aspas, é claro. Mas, tipo, o problema é justamente que a personalidade, ela, tipo assim, já não vem se desenvolvendo se não for a partir desses espelhamentos há um tempo. Não é só em relação a acolher as projeções enquanto parceira amorosa de homens, na imensa maioria das vezes, mas realmente enquanto, assim, pessoinha, enquanto filha, enquanto mulher jovem, coisa assim. Eu fiquei pensando como aqui tem um outro paralelo, tipo assim, nessa configuração, o Jung faz paralelo com a Coreia, né? E aí é esse exemplo da filha que precisa ser raptada da mãe, precisa ter um corte, e que, enfim, no mito da Coreia com a Deméter, o masculino que ele existe com esse sinal já de uma certa hostilidade que ele representa esse corte. E eu fiquei pensando em um outro paralelo, que é o da Bela Adormecida, porque é como se essa personalidade, de fato, tivesse tão inconsciente que só com o tempo, com a vivência, com o repertório que as projeções oferecem, né? Viver a projeção dos outros também oferece repertório de vida para você conseguir depois ir olhar para isso e ver o que você tira disso para você, né? E me veio esse exemplo também da Bela Adormecida, que é um conto que a Von Franz discute no Femininos Contos de Fadas, é o primeiro. Acho que por isso que eu lembrei também, né? E ele comenta que, às vezes, elas vão possuir dons valiosos, mas que vão estar inconscientes. Então, a partir dessas projeções que ela recebe, é que ela vai poder, ali com o tempo, conseguir fazer essa diferenciação. E aí, ele até comenta às vezes, essas mulheres servirem muito a homens que não têm grandes dons, mas que elas projetam esses dons que elas têm neles, né? E porque elas são inconscientes e projetam no homem que está com elas, é que eles conseguem fazer as coisas e eles parecem muito acima do que eles realmente são. E quando você vai ver, na verdade, por trás deste homem tem uma mulher que tem esses dons, né? Tem a mulher sustentando isso. Mulher foda com homem medíocre, pois então, tem, né? Bastante, assim. Tem alguns casos aí mesmo, né? O exemplo que ele dá é muito bom, inclusive, que ele fala assim, desculpe minha comparação grosseira, mas parecem aquelas cadelas enormes e fortes que fogem apavoradas do menor vira-lata simplesmente porque ele é um macho temível. E nem lhes passa pela cabeça que elas podem mordê-lo. É uma pessoa muito inconsciente do próprio poder pessoal, das próprias capacidades, né? Aí comenta também do O Vazio, Seu Grande Segredo Feminino, e é absolutamente estranho ao homem, o oco, o outro abissal, e infelizmente essa nulidade que suscita compaixão, eu falo que como homem, é quase, eu diria assim, o mistério poderoso da acessibilidade feminina. Eu achei engraçado ele falar essa nulidade que suscita compaixão, porque eu fiquei pensando, se a gente pensar essa nulidade como uma simples falta de autoafirmação, a pessoa que está nessa posição, ela não tem essa coisa de ficar nessa posição ativa, de autoafirmação, de uma afirmação de um poder pessoal, né? A pessoa, ela recua, ela se ausenta, digamos assim, né? Ela prefere não, digamos assim, né? Como isso parece a um homem, pelo menos como o Jung, um desafio, né? Você olhar para alguém Exato, cria um vácuo, por assim dizer, e tipo assim, ou uma diferença de potencial para que o homem vai, né, suscita a ação, sabe? Uhum.
E ao mesmo tempo tem esse choque aquela máxima do não é porque você pode que você deve, de o homem olhar para essa afirmação e refletir sobre ela, pensar, não é porque eu posso que eu devo, essa pessoa claramente pode coisas. Mas ela escolhe não é uma escolha, né, gente? Mas assim, essa coisa de repente, o recuo, você pode recuar, você pode em situações simplesmente não se autoafirmar. Eu fiquei pensando nisso porque o desenvolvimento do resto desse parágrafo, né, ele fala de como o homem perdendo essa oportunidade, ele desperdiça uma possibilidade de se aproximar de sua, apropriar de sua masculinidade. Eu fiquei pensando, eu fiquei quebrando muita cabeça, inclusive, com essa parte aqui, não sei se eu entendi direito, porque eu achei bem complexa, mas eu fiquei pensando nesse sentido de essa apropriação da masculinidade, no fim das contas, né, no duro mesmo da vida, vi também de um lugar em que o homem consegue abrir mão dessa posição de autoafirmação, dessa posição em que ele é o cara que pode, porque ele pode, ele vai fazer, né? Ele não vai parar e dizer assim, não, eu até posso, mas não vou fazer não. Porque aí a discussão que ele faz nesse mesmo tópico, quando ele está falando dos complexos, né? Ele fala, não, que até o pastor mais simples fica muito tentado nessa situação. Ele fica muito tentado a ser o espertalhão, né? Ou seja, ele vê uma oportunidade de ele ser o cara que tem o poder e que vai usar esse poder em favor dele, talvez abusar desse poder, né? E diante dessa possibilidade, ela diz assim, não, mas não é porque eu posso, eu vou fazer, né? Eu penso muito nessa questão toda, em casos de abuso sexual, por exemplo, que às vezes a pessoa se aproveita de uma situação de vulnerabilidade de alguém. E é uma situação de vulnerabilidade em que a pessoa olha para a situação e diz, eu posso fazer. E eu vou fazer só porque eu posso. Eu vou aproveitar a oportunidade, só porque eu posso. Enfim, complexos. Ah, sim, amiga. Quer desenvolver? Aquele, amiga, que ela basicamente, tipo assim, fica funcionando como serial killer de macho escroto, Eu exatamente se sei, mas aproveitando assim, dessa. mas você pode dar a sua análise para todos. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme, eu recomendo, ele é legal, que é, tipo assim, porque ela assume que, tipo assim, ela tem muitos marcadores em que, tipo assim, se constela essa dinâmica de, tipo assim, capturar mesmo a atenção do homem escroto, ou, tipo assim, de colocar eles em posições em que eles vão. Tá ótimo. Beleza. Em que eles vão se aproveitar de realmente, assim, desse ímpeto, né? A ação, uma ação violenta. E aí ela se coloca continuamente nesse lugar, né? Especialmente no começo do filme, justamente com uma maneira muito própria dela de fazer justiçamento, né? Bem legal. Eu acho interessante esse filme. Eu gosto muito dele, inclusive. Eu acho ele meio ruim, assim, mas ao mesmo tempo eu gosto muito. Eu acho que tem uns lugares ali da sede de vingança que a gente guarda dentro da gente, que eu acho que ele contempla, né? Mas eu acho essa discussão muito interessante, principalmente agora, né? A gente está no. Pois é. E de repente é isso, de repente às vezes só precisa alienar a arte essa catarse, né? Sim, a arte é psicológica também, né? Mas eu fico pensando também a importância de discutir isso agora, né? Que a gente está nesse momento em que a gente está precisando olhar de novo. Não gostei das 5 estrelas.
Assim, eu acho que ela nunca errou, certo? Eu acho que é Doce Vingança. Bela Vingança ou Doce Vingança. Mas a gente está aí nesse boom de notícias sobre violência contra a mulher, e que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão do cara, não é porque você pode que você deve fazer algo. Ou não é porque você veio com aquela discussão do de repente tem algo sobre aprender a olhar para esse poder e conseguir abrir mão dele em situações por causa da implicação moral. Você fazer o que você quer, o que você tem vontade, tem implicações e você, né, precisa olhar para isso. Estou simplificando muito, certo, gente? Tá? A gente está no final do grupo, estou simplificando muito essa discussão, mas é porque eu acho que a gente acabou chegando, né, nesse assunto, que é o assunto que está me mobilizando fora do grupo, né? Fora do grupo, nas redes. Como eu acho que tem uma relação possível, né, com a discussão que a gente tem feito aqui. Bom, ficou faltando o tópico do complexo materno, mas eu não acho que a gente precisa de outro encontro para ele, certo? Acho que a gente pode tocar alguns pontos no próximo encontro, né? E já ir para o próximo texto, até porque eu acho que o próximo texto pode até resgatar um pouco essa discussão. Mas é interessante esse próximo tópico, inclusive, porque falar dos aspectos positivos de um complexo materno negativo, principalmente quando a gente comentou antes, né, o Gustavo falou, eu também comentei, de o complexo materno negativo gerar revirar nossas entranhas, mas pensar que tem aspectos positivos também para o desenvolvimento feminino, inclusive, né? Benza a Deus. Bom, a gente pode ficar por aqui então. Nos vemos aí semana que vem. Deixa eu ver aqui o comentário da Bianca. Ah, Bianca, você viu o filme? Você viu o filme achando que ia ser horroroso, estava pronto para desligar a TV, depois a coisa foi desenvolvendo e acabei vendo. Achei um filme interessante e esquisito ao mesmo tempo. Eu acho que interessante e esquisito é uma combinação boa de adjetivos aí para esse filme. E assim, gente, recomendo. Quem não assistiu, eu recomendo a experiência. Porque assim, até para falar mal tem que ter assistido, certo? Então assistam, vejam o que vocês acham. E é isso. Beijo para vocês. Vamos nos falando no grupo. Até mais ver para a gravação.